Pergunta, comunidade! Pergunta, comunidade. Pergunta comunidade! Oi, povo, tudo bem com vocês? Já ouviram falar daquele ditado? Muito cacique para pouco índio? Pois é, às vezes no Brasil parece que a coisa é meio assim, né? É muita autoridade: prefeito, vereador, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. Como é que eles coordenam essa bagunça? Como é que eles se resolvem com relação a quem manda onde, por quê e como? É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Meu nome é Giovanni, eu sou professor de Direito Constitucional, de Direito Internacional e advogado. E o pessoal do Pergunta Comunidade pediu que eu viesse aqui sanar uma dúvida de um ouvinte. Ele estava incomodado com essa história de o prefeito poder mandar fechar o comércio, mandar fechar escolas municipais, exigir o uso de máscara, em alguns lugares, inclusive, estabelecer multa para isso. Isso tem a ver com a estrutura de divisão de poderes no Brasil. Não a divisão de poderes propriamente entre legislativo, executivo e judiciário, que é uma, mas uma outra divisão, a divisão geográfica ou a divisão espacial do poder. Mas vamos começar do começo. O Brasil tem um nome composto, um nome próprio, bonito. Chama-se República Federativa do Brasil. A palavra república significa que nós votamos em quem está lá ocupando os cargos de poder, para que eles exerçam esses cargos em nosso nome, tentando suprir as nossas necessidades, resolver os problemas da coletividade. E coletividade é todo mundo. Não dá para governar para um só ou para um grupo pequeno de pessoas. A Constituição determina que quem manda, manda para todo mundo e tem que sanar, resolver, cuidar de todo mundo. Por outro lado, a segunda palavra, federativo, tem a ver com a nossa história aqui. Federativo vem de federação. A federação é uma forma de organizar o poder geograficamente, dividindo esse poder da mesma forma que se divide o espaço geográfico. A gente tem municípios, e esses vários municípios formam estados, e esses vários estados formam o Brasil. A união deles forma o Brasil. Assim, a Constituição diz que a nossa federação é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. A União é representada pelo governo federal, os municípios pelos prefeitos, os estados pelos governadores. Cada um deles tem um pedaço de competência atribuído pela Constituição. Tem uma confusão que rola por aí sobre hierarquia entre governo federal, estadual e municipal. Do ponto de vista jurídico, isso não existe. O que existe, como eu disse, é uma repartição de competências que a Constituição faz, dando para cada um pouco de atribuições, um pouco de responsabilidades e um pouco de poderes. Então, a União não manda nos estados, os estados não mandam nos municípios. A Constituição estabelece o que cada um pode ou não pode fazer. Isso é tão sério que a Constituição também estabelece que quando eles fizerem alguma coisa que foge ao que ela disse, tem um órgão, que é o Supremo Tribunal Federal, que vai ser responsável por resolver essas disputas sobre quem pode fazer o quê. Então vamos pensar agora na pergunta do ouvinte. Ele quer saber por que o prefeito fez e se ele pode fazer. Bom, a Constituição diz que tem certos assuntos que são competência só de um ente federativo. Vou dar um exemplo. A União é a única responsável dentro da federação por emitir moeda. O prefeito não pode emitir moeda, não pode criar uma moeda municipal para servir só aqui para dentro, nem o governador. O dinheiro no Brasil é um só, né? Inclusive agora com nota de 200. E a União é que vai ser responsável por isso. Mas o município é responsável, por exemplo, pelas atividades que são desenvolvidas no espaço geográfico do município. É ele que pode dizer onde pode ter uma academia, onde pode ter uma boate, onde não pode ter uma fábrica, onde só vai ter casa para as pessoas morarem. É esse o primeiro aspecto que ajuda a entender por que o prefeito pode fazer o que ele fez, já que ele estava regulando atividades do município, escolas municipais e atividades econômicas dentro do próprio município. E aí vem o segundo ponto. Ele estava impedindo que essas atividades funcionassem por conta de uma questão de saúde. A Constituição fala que a saúde ela é uma competência de todos os entes federativos.
Isso significa que a União, o governo federal, tem uma parte da responsabilidade, os estados têm uma parte da responsabilidade e os municípios têm uma parte da responsabilidade. A União, o governo federal, responsabilidade é por questões nacionais, os estados por questões regionais, os municípios por questões municipais. Daí que o município, os prefeitos de um modo geral, reconhecendo a validade de estudos científicos que dão conta de que o isolamento social pode diminuir a contaminação e as mortes, de que o uso de máscaras pode diminuir a contaminação, resolveu implantar nos seus municípios regimes de restrição. E ele pode porque são atividades dentro do município e pode porque essa parte da saúde cabe a ele. Perceberam? Ah, mas mandar usar máscara e aplicar multa, isso o município pode também? Também. A multa eventual que alguns municípios estabeleceram, ela está ligada a uma atividade administrativa, justamente de proteção com relação à questão da saúde pública dentro do município. Não é um crime que o Estado, que o município está criando. Porque só no nível federal é que pode ter criação de novos crimes. Mas sim uma regulação da atividade. Igual, por exemplo, alvará de funcionamento, alvará de localização, autorização para uma barraquinha de cachorro-quente. Isso são atividades administrativas que a prefeitura pode fazer e que, fazendo, estabelece que quem é do município tem que cumprir. Daí que a máscara também pode ser uma delas. Pautada pelo quê? Pela proteção da saúde pública e pelo reconhecimento da capacidade, da competência do prefeito de lidar com essas questões administrativas. Só para entender mais um pouco. Dentro do município nós temos dois poderes. O poder executivo, que é representado pelo prefeito, e o poder legislativo, que é representado pelos vereadores. Algumas atividades do prefeito dependem de lei que é votada e aprovada pelos vereadores. Por exemplo, o orçamento municipal. O orçamento municipal é a forma como o prefeito vai estabelecer para gastar o dinheiro público em demandas públicas. Ruas, praças, colégios, leitos de hospital, entre outras coisas. Isso é feito a partir de uma proposta que é levada para a Câmara de Vereadores. Eles vão votar, podem fazer alguns ajustes e depois disso o prefeito tem que seguir aquela cartilha de gastos. Enfim, eu não sei se eu fui claro, eu espero que sim, eu espero que vocês tenham compreendido. Foi um prazer participar dessa história aqui, eu espero ser chamado mais vezes para a gente conversar mais sobre essas questões de direito e de sociedade. Um abraço, até mais.